Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda, sempre muito bem-vindos. Vamos para um bate-papo sobre um assunto presente nos diversos editais de diversas bancas, que é proteger documento dentro do editor de texto. Então, é um assunto comum que nós, usuários, tratamos com simplicidade, porque o fato de construir um documento, nós temos a liberdade de proteger, para não ser aberto sem uma senha, para não ser editado sem uma senha, ou apenas para deixar o documento somente leitura, ou até mesmo, né, fazer um salvamento ou gerar uma proteção contra alguns elementos da edição, permitindo alguns e restringindo outros. Então, proteger o documento é o assunto desse nosso bate-papo. Vamos lá? O meu Word já está aberto aqui, eu estou trabalhando com a versão 365, mas falo para vocês que esse é um assunto que reflete nas demais versões também. E nós vamos começar a nossa conversa gerando 3 linhas. A primeira linha para nós é trabalhar com a guia, vamos anotar aqui, arquivo. Tá bom? Então, a gente tem a guia arquivo. Lá na guia arquivo, nós temos o comando chamado informações. Então, essa é a primeira conversa. Eu vou abrir aqui com vocês a nossa guia arquivo e dentro, informações. Clicou em informações, nós temos o nosso comando, o nosso ícone, o nosso recurso, a nossa ferramenta, chamada para nós proteger documento. Então, essa é a primeira linha que eu deixo para vocês. Então, nós estamos lá. A nossa guia ou o nosso menu, conforme a banca pode chamar, arquivo, e lá dentro nós temos informações. Quando a gente utiliza essa linha para nós em prova, pode estar falando aqui a guia, o grupo, o comando, proteger o documento. Quando a gente opta, estou voltando aqui com vocês, em proteger o documento, nós temos algumas ferramentas para a proteção do documento. E eu quero, estou fazendo aqui com vocês uma leitura, um passo a passo, e eu gostaria muito que vocês colocassem esses assuntos, esses caminhos para estudo, porque é dessa forma que as bancas têm conduzido para as provas. Muito bem. Aqui, o que nós vamos encontrar? Veja, eu posso, lá dentro de proteger documento, salvar o meu documento, proteger o meu documento, sempre para ser aberto somente leitura. Aí, dentro da regra, dentro do padrão, evita alterações acidentais, pedindo que os leitores optem, né, para nós, não optem pela edição, a ideia do somente leitura, a ideia de você não editar o documento, evitar alterações acidentais, né, pedindo aos leitores que dentro dessas alterações elas não sejam feitas, então, sempre abrir como somente leitura. Essa é uma opção. Segundo, gerar uma criptografia, ou seja, proteger o documento com senha. Então, se eu, usuário, venho aqui, menu, guia, arquivo, informações, e aqui nós temos, olha, criptografar com senha, nós vamos ter aqui a abertura para nós de uma janela, onde nós vamos determinar qual será essa senha. Aí fala, cuidado, se você perder e esquecer a senha, não será possível recuperá-la, né? Recomenda-se manter uma lista de senhas, tá? Lembrar que aí senhas maiúsculas de extinção. Então, aqui tem uma possibilidade de questão. Depois, nós podemos restringir edição, que é outra ferramenta. Quando a gente opta em restringir edição, abre-se para nós, à direita da janela, o que você quer restringir. A formatação, a edição. Então, se você vai restringir a formatação, você tem as configurações. Se você vai restringir a edição, você pode cravar como somente leitura ou outra configuração. Ou ainda, você pode
fazer essas exceções a determinadas pessoas, a determinados usuários. Lembrar que você pode gerar compartilhamento, então essas exceções elas poderão acontecer. Eu vou permitir a edição, vou permitir a restrição de formatação, vou restringir para X usuários que vai ter acesso a esse documento. E, claro, depois eu aplico a proteção. Voltando lá no menu arquivo, ou guia arquivo, dentro de informações, a gente tem o adicionar assinatura digital e marcar o documento como final. Mas a nossa relação é proteger. Então, a proteção pode estar vinculada na nossa prova. O abrir somente leitura, a criptografia e restringir a edição. Então, essa para nós é uma sacada interessante que as bancas poderão utilizar nas provas, fazendo menção a essa primeira linha de raciocínio. Então, a primeira linha de raciocínio, eu quero que você conduz esse estudo. Guia arquivo, informações. Dentro de informações, proteger o documento. E dentro de proteger o documento, abrir somente leitura, criptografar com senha e depois a ideia de restringir edição. Então, 3 linhas. Assinar o documento digitalmente é uma outra ferramenta para garantir a integridade desse documento e depois marcar o documento como final, são 2 elementos para outra conversa. Então, aqui, somente leitura, criptografar com senha e restringir edição. Então, para nós, a guia arquivo, comando informações, proteger o documento. Muito bem. A nossa agora segunda conversa, vamos conduzir aqui para a nossa segunda conversa, eu vou anotar aqui para nós a nossa segunda conversa, nós vamos para a guia revisão. Então, a nossa segunda conversa, ela estará relacionada com a guia revisão. Estamos dentro do Word. Então, nós temos lá, olha, guia revisão. Dentro da guia revisão, nós temos o comando proteger. Então, guia revisão, nós temos o comando proteger. Quando nós falamos em proteger, nós temos 2 linhas para conduzir, tá bom? Então, a gente vai conversando, vou anotando para vocês aqui, né, de modo visual, para vocês também fazerem aí as anotações de vocês. Então, o que nós temos? Guia revisão. Dentro da guia revisão, nós temos o comando proteger. Optou em proteger, nós podemos bloquear autores. Aqui, no meu caso, eu não estou com vários autores logados, então, por isso que a minha ferramenta está desativada. E nós podemos restringir edição. A mesma proposta que nós encontramos dentro para nós de arquivo informações, nós também encontraremos aqui dentro de proteger, lá na guia revisão. Então, se a gente clicar em restringir edição, nós vamos ter à direita da janela as mesmas informações. Então, essa é a segunda linha que pode ser levado para as provas. E a terceira para nós vamos para, então, a terceira, nós vamos para a ferramenta salvar ou a ferramenta salvar como. Se você já salvou o arquivo, então nós vamos utilizar o salvar como. Se você ainda não salvou, você pode optar por esse caminho pelo comando salvar. Lembrar que nós estamos no Word. O salvar como, nós vamos ter a tecla F12 e o comando salvar, a gente trabalha com Ctrl B. Para eu mostrar esse caminho para vocês, nós vamos abrir aqui a ferramenta de salvar como. Esse arquivo meu já foi salvo, porém, nós vamos habilitar o salvar como. Quando eu habilito o salvar como, o que nós vamos ter aqui? Analisa. Eu já tenho esse arquivo salvo, então, por isso, eu estou salvando como o nosso arquivo. Abrimos a janela de salvar como. Na parte inferior da janela, nós temos o comando ferramentas. E dentro para nós de ferramentas, nós temos aqui algumas opções. Então, antes de concluir, eu vou colocar aqui para vocês. Então, veja, nós abrimos a janela de salvar como e nós temos, logo na parte inferior da janela, o comando ferramentas. Em ferramentas, nós temos algumas outras opções. Aqui nós temos opções gerais,
opções da web, opções de salvamento, mapeamento e compactação. Então, nós vamos clicar em opções gerais, é aqui que nós vamos. Então, nós vamos abrir de novo aqui a janela de salvar como, e nós vamos em ferramentas e nós vamos em opções gerais. Chegamos em opções gerais, aqui nós temos diversas questões em prova, independente qual seja a banca. Dentro dessa janela, nós temos aqui senha de proteção, senha de gravação. Pode ser recomendado somente leitura, você protege o documento e depois, ok, a gente tem essas regras levadas tanto para o nosso dia a dia, como também para as diversas questões de diversas bancas. Então, para a gente poder ir fortalecendo, eu vou também colocar a janela aqui para a gente poder conversar. Então, veja, se o usuário ele salva o documento e depois protege o documento com uma senha de proteção, o que vai acontecer? Se esse usuário compartilhar esse arquivo com outras pessoas, enviar esse arquivo como um anexo, ou deixar esse arquivo lá na sua máquina, porventura uma outra pessoa tentar abrir esse arquivo, como ele está protegido, ó, senha de proteção, então, olha, para abrir o documento, será o que para nós? Necessário a senha de o que? Proteção. Tá bom? Então, para abrir o documento, necessário será quem para nós? A senha de proteção. Porque eu protegi o documento. Então, sem essa senha, eu não vou abrir o meu documento. Muito bem. Se eu abrir o meu documento com a senha de proteção, eu tenho a liberdade de alterar, de trabalhar com esse documento. Depois salvar, porque eu tenho a senha de proteção, então eu tenho a liberdade de trabalhar nesse documento. Agora, se o usuário desse documento, além de criar uma senha de proteção, também criou uma senha de gravação, sem a senha de gravação, não será possível alterar o documento. Então, o que, que nós temos? Senha de proteção, somente essa senha eu consigo abrir e alterar. Agora, se foi salvo tanto com senha de proteção quanto senha de gravação, eu não vou conseguir fazer as alterações. Por que não, Roseli? Porque a senha de gravação, ela foi colocada ali exatamente para quando esse usuário, mesmo abrindo o arquivo com a proteção, venha fazer alguma alteração, ele vai precisar digitar a senha de gravação para salvar as gravações, para salvar as alterações, né? Para trazer para esse novo documento a gravação dessas novas informações. Então, a senha de gravação é exatamente para o que para nós? Alterações que, porventura, ocorra nesse arquivo. E também podemos, dentro dessa janela, ativar o recomendável somente leitura. Também a gente tem como gerar uma senha, protegendo esse documento, gerando para nós, olha, o usuário que está acessando o arquivo X, né, o arquivo inicial. Você só pode acessar esse documento somente leitura. E aí, claro, a gente vem, confirma tudo isso na janela com o comando OK, e esse documento ele estará protegido. Aí, o que a gente sempre encontra? Ó, Roseli, eu recebi um arquivo lá na questão, a banca mencionava que esse arquivo estava protegido contra gravação, mas eu preciso salvar esse arquivo com essas novas informações, mas eu não tenho a senha. Então, uma possibilidade que existe é o usuário optar pelo comando que para nós salvar como, e nessa linha de salvar como, o usuário dar um novo o que para nós? Nome ao arquivo.
Aí esse arquivo ele passa a ter um novo nome, podemos mudar o local de armazenamento, aí nós vamos ter esse arquivo com as alterações que foram feitas. Então é possível fazer sim essa alteração quando eu não tenho a senha de gravação, mas eu tenho que optar pelo novo salvamento. Aí um salvar como, eu vou dar um novo nome a esse arquivo, escolher um novo local de armazenamento, aí eu tenho esse arquivo com agora novas informações. Então, a gente tem várias questões nessa linha de raciocínio, nessa linha de condução. Então, para a gente fazer a revisão desse conteúdo trabalhado, primeiro, guia arquivo, informações, aí a gente opta por proteger o documento. Proteger o documento, qual recurso você usou? Somente leitura, criptografia ou restringir edição? Não, não foi essa a questão da prova. A questão da prova foi direcionada à guia revisão, ao comando proteger. Então, eu posso bloquear autores e eu também posso restringir edição. Essa mesma restrição de edição na guia revisão está presente também lá na guia arquivo, dentro de informações proteger documento. Ou uma terceira opção, pelos comandos salvar ou salvar como. Dentro da janela de salvamento, a gente opta por ferramentas, opções gerais, e aí nós vamos chegar, ó, lembra que são para nós, né? Os elementos estarão presentes no comando opções gerais. Temos a liberdade de senha de proteção, senha de gravação, e também aqui a ferramenta de recomendar o arquivo somente leitura. Lembrar na possibilidade, eu tenho a senha de gravação, porém, eu não tenho essa senha, então eu posso até optar pelo salvar como, dar um novo nome, escolher um outro local de armazenamento, e eu vou criar um novo arquivo com a informação anterior, mais essa nova alteração. Tá certo? Então, eu vou trabalhar com vocês agora para deixar isso fortalecido. Uma questão que eu selecionei que foi proposta pela FGV, e depois abaixo uma questão que foi proposta pela VUNESP, para deixar essa informação bacana, fortalecida, para você que tem esse assunto cravado no seu edital diretamente ou indiretamente, e levar esse assunto para estudo. Então, vamos lá. Essa questão, ela foi cobrada na Câmara Municipal de Aracaju, veja, 5/12/2021, FGV, mas lembre, esse assunto você pode encontrar em quaisquer concursos, e nós temos aqui, sobre o mecanismo de proteção do documento. Então, sempre essa ideia, né? O mecanismo de proteção de um documento. Analise as afirmativas a seguir. Essa questão de algarismo romano e logo quais itens estão corretos. O primeiro item. É possível, lembrar que são possibilidades, não é regra. Salvar o documento, protegendo o documento, tornando o documento somente leitura, não é uma ferramenta padrão. É uma ferramenta que o usuário opta por fazer aquele tipo de salvamento com as respectivas restrições, ou seja, é possível. É possível especificar uma senha para impedir a abertura de um documento. Então, nós estamos falando aqui da senha de o quê? Gravação ou senha de proteção? O que, que você me fala? Nós temos as duas senhas. Subindo um pouquinho aqui no nosso material. Senha de proteção é para abrir o documento. Senha de gravação é para as alterações. São as duas senhas que nós temos para trabalhar. Impedir a abertura do documento. Se é para impedir a abertura do documento, nós estamos falando na senha de proteção. Ou uma senha para impedir que o arquivo seja alterado. A senha para impedir que o arquivo seja alterado é a senha de gravação. Ou seja, nós temos essa possibilidade presente dentro do documento, dentro da estrutura do nosso editor de texto. Onde nós vamos estar para fazer isso? Nós vamos optar pelos comandos salvar ou o comando, né, para nós salvar como. Dentro da janela, a gente vai lá na parte inferior, clicar para nós em ferramentas, depois em opções, o que para nós? Gerais. Tá certo? Ó, opções gerais. Dentro da janela que se abre, as ferramentas estarão disponíveis. Numa questão valendo, você já pode partir para as alternativas. Veja,
que é correto afirmar? O algarismo 1, ele é certo. O algarismo 1 é certo. A alternativa C, nós não temos o 1. A alternativa D, a gente também não tem o 1. E a alternativa E, nós também não temos o 1. Ou seja, a alternativa A ou B vai ser a resposta para a nossa questão. Vamos para o item 2. O item 2 diz assim: num documento protegido lá no Word, não pode ser deletado no Windows. Veja, nós podemos deletar o nosso arquivo ou um arquivo que esteja protegido. Quando a gente fala em deletar, a gente está falando no ícone. Então, eu tenho um arquivo salvo, está lá um ícone dentro de uma pasta, na área de trabalho, um documento protegido no Word, ele não poderá ser deletado? Sim, não há nenhuma restrição que você não pode deletar um arquivo. Então, o item 2 para nós, ele está o quê? Errado. E aqui, só para a gente observar nas alternativas, o item 2 ele estará errado, o que significa que nós já respondemos a questão. Então, a alternativa A é a nossa alternativa correta. Mas, analisa, se você não tem essa informação do item 1, das senhas de proteção no primeiro momento do item 1 e depois a senha de gravação, pode ser que você fique aqui amarrado no item 1. Perdeu o item 1, a chance de perder a questão é muito grande. Então, por isso o conceito, por isso o cuidado em analisar todos os itens. Eu vou resolver o 3 e o 4 ainda, para a gente poder trazer informação. O item 3 menciona o seguinte: um documento protegido no Word não pode ser copiado pelos comandos copiar e colar. A nossa resposta também é pode ser copiado, não pode estar errado. Veja, eu posso copiar e colar o arquivo no outro local. Agora, se esse arquivo vai ser aberto, é uma outra conversa, porque esse arquivo ele está protegido. Então, a ação de copiar, colar, a ação de deletar o arquivo, mandar para a lixeira, isso vai acontecer. Agora, se o usuário ele vai conseguir acessar esse conteúdo, é uma outra pergunta. Por quê? Porque ele precisa ter a senha para acessar. Mas as ações de fazer o uso do delete, as ações de copiar e colar, a gente pode trabalhar tranquilamente. Então, esse item 3, ele estará excluído. Lembrar que aqui é uma relação que ela está falando, a banca, né, para nós, uma relação do arquivo, uma relação do ícone do arquivo. Eu não estou trabalhando com o conteúdo do arquivo, eu estou trabalhando com o arquivo, com o ícone do arquivo. E o item 4, ele fala para nós, um arquivo protegido não é permitido usar o comando salvar como. E, de novo, para nós, o não está errado, ou seja, é permitido usar o comando salvar como. Inclusive, a gente conversou que é por meio do comando salvar como, que a gente consegue chegar em opções gerais e gerar a senha de gravação e a senha de proteção, ok? Então, o item 1 correto, não tenho o que questionar. Os itens 2, 3 e 4 estão errados, o que torna para nós, sem dúvida, a nossa alternativa A como alternativa correta, e os demais itens são usados apenas para nota. Essa primeira questão que eu resolvi, ela foi proposta pela FGV. Agora, eu vou resolver com vocês uma segunda questão, que foi cobrada pela VUNESP. Essa questão de 2019 continua viva nas nossas provas atuais. A VUNESP fala do Microsoft Word, uma observação, ela está falando aqui para nós da versão 2010, digo a você que essa é uma questão, mesmo estando aqui inserida a versão 2010, é válida para outras versões, tá bom? Então, insere isso aí nos seus estudos, mesmo que você encontrar uma questão com uma versão mais antiga, dependendo daquele assunto que é levado para a questão ela continua válida para outras versões. Eu estou aqui trabalhando com vocês na versão 365, e continua viva essa questão para a gente. Então, usuário do Word, configuração padrão, pode, então veja, ó, é uma possibilidade, impedir que pessoas não autorizadas modifiquem um documento, mesmo se tivesse permissão para abri-la. Veja, um usuário, configuração padrão, ele pode impedir, então, o usuário, eu, dona do arquivo,
posso impedir que pessoas não o que autorizadas, pessoas não autorizadas, não modifiquem o conteúdo do meu arquivo. Com certeza, proteger o documento, né, o que a gente está conversando. Para tanto, o usuário poderá proteger esse documento, opa, aqui para nós, poderá proteger esse documento com uma senha. E essa senha pode ser a senha de gravação, a senha de proteção, pode estar amarrado com a criptografia que a gente conversou, ainda pode permitir o usuário acessar esse documento somente leitura, tem várias formas de proteção. Restringir edição. Então, para proteger o documento com uma senha, ele poderá atribuir, por meio do botão proteger o documento, acessível ao qual menu. Menu, guia, aquilo que eu converso com vocês. Às vezes a gente encontra a palavra menu e às vezes a gente encontra a palavra guia, certo? Então, tá valendo aí para nós. Aquilo que eu conversei anteriormente com vocês. Veja, arquivo, dentro de arquivo informações, aqui nós temos proteger o documento. Então, quem vai levar essa questão para a gente, o que eu já tinha conversado com vocês, nós vamos, o botão proteger documento, ele está presente para nós dentro da guia do menu arquivo, sendo para nós aqui alternativa A, sendo a alternativa correta. Veja uma observação. A guia exibir, eu estou aqui também com a guia exibir, a gente não fala em proteger. Então, a alternativa E vai dar licença. A guia layout, a gente também não fala em proteção. Lembrar para nós que são guias que devem ser inseridas nos estudos, não tem como fugir. A guia revisão, a gente fala em proteger. Então, nós temos a guia revisão e o grupo proteger. Mas veja, o botão que a VUNESP pediu é proteger o documento. Eu não tenho o botão proteger o documento na guia revisão. Por isso que a alternativa C não vai responder à questão. E inserir, a gente também tem a guia inserir e nós não temos opção de proteger, então guia inserir, sem dúvida, também nos dá licença. Então, lá na guia arquivo, dentro de informações, nós temos, para nós, como a questão mencionou, o ícone, né, o botão que ela faz aqui menção, que é para nós o proteger documento. Então, a banca para a gente está falando de quem? Está falando desse nosso ícone aqui, ó. Vou deixar ele aqui para vocês observarem. É o botão proteger o documento. Vou deixar só o botão aqui, que fica melhor para ser visualizado. Então, o botão proteger o documento está para nós na guia no menu arquivo. Então, fechando para a gente o nosso assunto, vou subir aqui com vocês. Estudar, proteger o documento, presente em várias bancas. As bancas, FGV, VUNESP, FCC, outras bancas, pode conduzir a questão por meio da guia arquivo informações, proteger o documento. Aí nós vamos ter abrir o documento somente leitura, criptografar ou restringir edição. Segunda possibilidade, pela guia revisão, proteger. Terceira possibilidade, pelos comandos salvar, salvar como. E lembrar, aqui como observação, os comandos salvar e salvar como também a gente pode encontrar lá na guia, o que? Arquivo, né? Que a gente tem aí presente esses comandos. Dentro dessa possibilidade, abriu a janela de salvar como, a gente vai lá em ferramentas, opções gerais, vamos ter a janelona na nossa tela, proteção para abrir o documento e gravação para as alterações, ou ainda recomendável somente leitura. Lembrar que há a possibilidade também do salvar como, dar um novo nome, um novo local de armazenamento para esse arquivo, do qual eu fiz algumas inserções, e como eu não tenho a senha de gravação, eu não consigo salvar, então eu posso salvar como trazendo um novo nome e um novo local de armazenamento. Então, sobre isso, primeira questão FGV, a gente resolveu, somente o item 1 estava certo. A segunda questão, modelo VUNESP, a gente tem aí uma questão perguntando do botão proteger documento, responde a nossa questão, alternativa A,
que é para nós, né, o menu, a guia arquivo. Muito bem, conteúdo organizado para você estudar o assunto proteger o documento de várias formas, independente qual seja a banca que lhe propõe a questão. Fecho aqui com vocês, desejo aí ó, bons estudos, deixo o meu abraço e a gente se encontra em outra questão, em outro assunto. Tchau!